Vamos lá, Rodolfo. Sem problema. Eu acho impressionante. Assim, há uma terceira opção que eu não sei se a gente pode falar aqui por questões de liberdade de expressão relativa, que é uma questão relativa a certa conivência. Mas isso é outra história. Mas o fato é que é impressionante a gente ainda no Brasil, através da mídia a mídia tradicional, a gente ter essas questões de jogar um pano em cima do que é um fato absolutamente inequívoco sobre qualquer tipo de ótica de pessoas minimamente racionais, que é o fato de que toda essa contenda que existe diplomática no Brasil, ela procede das ações de Alexandre de Moraes, né, como contra a liberdade de expressão, contra o livre pensar, contra a perseguição da oposição, articuladas com uma ação mais abrangente que ataca diretamente o Foro de São Paulo através do seu braço ilegal. Eu até mandei, PH, se você puder, uma coisa muito rápida para que as pessoas possam até buscar depois e ler. Aqui no PH Vox você já viu isso também, mas eu acho que é importante nesse momento a gente lembrar esse fato, que é justamente um documento que foi feito pela Segunda Internacional do Partido Comunista, né, que está no site marxist.org, que é os meios e métodos para você montar um partido revolucionário. E lá no item 7, vocês vão ver que existe uma diretriz muito clara que você precisa, no item 7, não é no 7 em Obrioma, um pouco mais para baixo. Mais para baixo. Não, é lá no item 7 mesmo. Na página, lá embaixo. É lá embaixo, no item 7, isso. Isso. É só para ilustrar, para que vocês possam ver esse documento, porque é um documento que ele foi feito, se não me engano, em 1922, né? E isso é isso, estrutura de conjunto do partido. Aí ele vai dizer que todo partido comunista, toda estrutura de um partido comunista, ela precisa ter uma face legal, onde você vai ter ali a parte de divisão de forma, de gráfica, você fazer panfleto, atuação política e tal, e você precisa ter uma ação clandestina, né? Essa ação clandestina, e aí, né, vocês podem ler esse artigo, vai estar aí no link. Essa ação clandestina, ela vai financiar, em certa medida, ações revolucionárias, tanto da parte legal quanto da parte ilegal, através de ações terroristas, de propaganda armada, etc. E essas ações, elas vão dar, então, o tom da revolução. E, mais à frente, o próprio Stalin vai dizer como é que isso se faz dentro de uma ação revolucionária, dentro de um país, se adaptando à realidade daquele país, que foi exatamente o que aconteceu aqui na América Latina. Então, o que nós estamos vendo é os Estados Unidos desnudando ao mundo, e isso é importante demais que você entenda, está sendo desnudado ao mundo exatamente a parte clandestina do Foro de São Paulo e a parte oficiosa, a parte legal do Foro de São Paulo. O que é a parte clandestina? É Nicolás Maduro através do cartel de Los Soles. Quando o Foro de São Paulo cai, nos anos de 2018, com a cessão de muitos próceres da direita, como é o caso do próprio Bolsonaro, quem sustenta o funcionamento da máquina da revolucionária no continente é Nicolás Maduro, o ditador da Nicarágua, e por aí vai. Graças a eles é que o Foro de São Paulo conseguiu se reestruturar. Isso você pode ver no livro do Paulo, que é um livro excelente, maravilhoso. Isso está recheado de detalhes. Mas o que tem que ser entendido é que as ações dos Estados Unidos que ocorreram essa semana, que, na minha opinião, talvez tenha sido uma das semanas mais emblemáticas históricas da história do continente latino-americano, que culminaram nessas ações de colocar um prêmio gigantesco na cabeça do Nicolás Maduro, de toda a organização, e permitir operações militares de nível estratégico dentro do território da Venezuela por parte do exército americano. Isso é uma coisa sem precedentes na história do continente, porque isso está oficializando que o Foro de São Paulo é uma organização terrorista e que possui braços armados, braços ilegais, e há uma articulação profunda com braços legais travestidos de partidos políticos e movimentos sociais, ONGs, etc. Junte isso ao ZAID,
ao escândalo que a gente teve da USAID na intervenção, e você tem uma conexão profunda que passa da China e da Rússia, passa pela América Latina e vai desembocar no próprio território americano. Então, esse eixo todo que eu estou descrevendo aqui, claro, a gente pode detalhar mais, mas só para a gente ter um panorama, é esse eixo que os Estados Unidos estão combatendo agora. Uhum. Quando você pensa somente em coisas pontuais, a tarifa, o Alexandre de Moraes, ignora toda essa conjuntura de ações estrategicamente executadas em um tempo corretíssimo, porque, note, é quase como se fosse uma marcha militar. É um passo você dá no Alexandre, outro passo é a tarifa, outro passo é o Maduro, outro passo é declarar como um movimento terrorista. Ou seja, você tem toda uma cadeia de ações sendo feita, coordenada para derrubar o Foro de São Paulo. Ninguém está observando por esse ponto. Isso para a gente é maravilhoso, porque a gente está dizendo o seguinte, que toda a estrutura que hoje fundamenta essa esquerda maldita, essa esquerda que mata através do tráfico de droga, do tráfico de armas, de toda a repressão que a gente está vendo de liberdades civis, tudo isso está embaixo de um mesmo guarda-chuva. E é esse guarda-chuva que os Estados Unidos agora estão atacando. Então, se você não tinha percebido isso, parabéns. Bem-vindo ao mundo real. Então, as ações que... Você talvez tenha que ficar mais feliz com as ações que vão acontecer na Venezuela, muitas vezes com algumas ações que acontecem no Brasil, apesar de não nos afetar diretamente, mas toda a estrutura que sustenta o Comando Vermelho, o PCC, etc., tudo isso está para ruir. Isso é maravilhoso para todos nós.